Uma escravidão bem pouco conhecida é o tráfico mediterrâneo de europeus capturados pelos árabes que eram vendidos como escravos no norte da África. Este é um episódio da história raramente contado nas escolas e faculdades, não só no Brasil, mas também na Europa. Há quem acredite que contar essa história é tentar justificar os crimes dos europeus no tráfico atlântico. Isso não faz sentido. Primeiro, porque um crime não justifica outro. Segundo, porque os europeus não são uma massa única de pessoas. Os ricos traficantes portugueses, ingleses e holandeses nem conheciam as populações pobres do litoral sul europeu que eram escravizadas pelos árabes. Entre 1530 e 1780 é quase certo que 1 milhão e mais provavelmente 1.250.000 europeus brancos foram escravizados pelos muçulmanos na costa da Berbéria. Todos podiam ver a desolação das costas da Espanha, França e Itália graças a esses corsários, as praias devastadas, as ilhas abandonadas, as casas reduzidas a cinzas, os pescadores deixando tudo para trás. Impressiona como não temos a mais vaga ideia de toda a magnitude do tráfico de escravos brancos europeus. E o pior é que isso acontecia ao mesmo tempo em que ocorria o comércio de escravos africanos, para o qual foram direcionados muito mais estudos. Essa contagem de 1 milhão de europeus não leva em conta os escravos feitos no leste europeu. Grécia, Albânia, Romênia, Bulgária, Hungria, Croácia e Sérvia, bem como partes da Ucrânia e da Rússia, estavam sob domínio otomano e suas populações foram escravizadas pelos árabes otomanos, não pelos corsários que partiam do norte da África. Embora esses traficantes árabes sejam tratados como corsários, seus ataques não eram práticas particulares ou individuais, eram verdadeiras operações militares com intenções geopolíticas. Eles se reuniam em enormes frotas para participar de ações coordenadas. Em 1544, a ilha italiana de Ischia foi atacada e 4.000 pessoas levadas como escravas para a África. O mesmo ocorreu em uma ilha na costa da Sicília e em Creta. A remoção de populações inteiras de ilhas no Mediterrâneo demonstrava que aquele mar pertencia aos muçulmanos. Em 1566, 6.000 corsários subiram pelo mar Adriático até Francavilla, na Itália. Milhares de pessoas foram aprisionadas e vendidas como escravas. Numa faixa do litoral de 100 quilômetros, várias cidades e vilarejos foram abandonados. Os corsários também faziam questão de devastar as aldeias e plantações com que se deparavam, demolindo torres, queimando estoques de alimentos. Ateavam fogo nas casas, nos barcos de pescadores, nos cavalos e nas provisões. Matavam todo o gado e incineravam os campos de milho. 1 ou 2 dias depois, os invasores costumavam retornar com uma bandeira branca para avisar aos camponeses sobreviventes que poderiam embarcar com segurança a fim de negociar o resgate de seus parentes capturados. Sequestravam homens, mas o foco principal era de mulheres jovens e crianças. Escravas virgens eram muito valorizadas porque eram vendidas especialmente para haréns. Quanto mais jovens fossem, melhor se adaptariam à nova vida. Homens adultos tinham a desvantagem de ter esposas e filhos para os quais poderiam querer voltar. Uma criança de 8 ou 9 anos dificilmente tentaria escapar e não encontraria o caminho de volta de centenas de quilômetros até o próprio país. Os corsários que partiam da costa berbere também costumavam deter navios europeus ou americanos e tomar a tripulação como escrava. Miguel de Cervantes, autor de Dom Quixote, foi soldado na juventude. Depois de lutar contra os turcos na Grécia, seu navio foi atacado por corsários árabes. Toda a tripulação foi vendida como escrava em Argel. Cervantes só foi libertado 5 anos depois, quando sua família pagou o resgate. O tráfico mediterrâneo só terminou em 1816, quando uma frota de navios ingleses e holandeses partiu para Argel e iniciou um forte bombardeio contra a marinha argelina, forçando a assinatura de um tratado que encerrava esse tráfico.